Olá a todos, como vão? Eu me chamo Luciana Luiz, sou esteticista, cosmetóloga, fisioterapeuta, professora universitária e possuo uma ampla formação e exercício, tanto na área de coordenação como no ensino em pós-graduação em estética, dermatofuncional e nas formações estetas em farmácia, biomedicina e enfermagem. E hoje aqui eu vim falar para vocês de uma novidade, que é uma nova formação em estética facial avançada. E isso mesmo, nós vamos começar com 3 módulos, que são módulos básicos para essa formação ampla em estética facial avançada. E o primeiro desses módulos é este que vocês verão alguns poucos segundos, que se chama Anatomofisiologia do Sistema Tegumentar. Ao final desse primeiro módulo, vocês poderão compreender todas as bases de pele, o que é realmente o tegumento humano, de quantas características, anexos e camadas eles são formados, compreender adequadamente o tempo de renovação de todas as nossas camadas cutâneas, o processo de formação inicial das nossas manchas ou hiperpigmentações e até mesmo o início do processo de formação de acne. Então este é um módulo básico, porém essencial, que lhe capacita a fazer, a executar a área de dermatofuncional estética com muita maestria e excelência. Vamos lá? Bom, aqui está o nosso módulo Anatomofisiologia do Sistema Tegumentar. E para começar a falar sobre anatomofisiologia do sistema tegumentar, nós precisamos entender o que é um epitélio. Epitélio ou tecido epitelial é um tecido que reúne células agrupadas com a mesma estrutura, função e origem embrionária. O que é que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que todas as células que existem nesse tecido, elas têm a mesma forma, elas são do mesmo jeitinho, elas possuem a mesma estrutura, ou seja, os mesmos componentes internos, e elas vieram do mesmo lugar, do mesmo folheto embrionário, no momento em que elas foram formadas, lá enquanto você ainda era um feto concepto no útero da sua mãe. Nós temos hoje basicamente 4 tipos de tecidos principais em todo o nosso corpo. O tecido muscular, o próprio tecido epitelial, que nós já vamos ver, o tecido conjuntivo e o tecido nervoso. Nesse primeiro momento, como estamos falando sobre pele, entendendo o tecido, nós vamos estudar tecido epitelial e tecido conjuntivo, nos reservando para os próximos módulos em tecido muscular e nervoso. Quem é esse tecido epitelial? O tecido epitelial é um tecido formado por células poliédricas, justapostas, pseudoestratificadas e com pouquíssimo material intercelular entre elas. O que é que isso quer nos dizer? Que a nossa pele ela é composta por várias lajotas, entre aspas, ou por vários agrupamentos de células semelhantes aos pisos, aos revestimentos de sua casa. E o que representaria, o rejunte, o material que liga cada uma desses pisos, seria o material intercelular. Então, o que a ciência quer nos dizer? Ela nos diz que todo o nosso tegumento é formado por várias célulazinhas com formato poliédrico e que entre elas praticamente não há rejunte, não há material intercelular. Abaixo do tecido epitelial, da nossa primeira camada de epitélio, ou epiderme, que nós já vamos ver, nós temos o nosso tecido conjuntivo. E nós classificamos os epitélios como epitélios de revestimento ou epitélios glandulares. Ou seja, nós podemos ter tecido epitelial apenas revestindo a nossa pele ou revestindo uma glândula. Quais são as funções desse epitélio? Como é que eu consigo dizer, com poucas palavras, para que serve essa nossa pele? Nós temos as funções de revestimento e, claro, a nossa pele está aqui para revestir todas as estruturas nobres que existem abaixo dela. A nossa pele ela tem uma função de absorção e uma absorção semisseletiva. O que quer nos dizer? Quer nos dizer que não são todos os dermocosméticos, cosméticos ou qualquer coisa que toca a nossa pele que tem a capacidade de penetrar o nosso tecido. A nossa pele, ou o nosso epitélio ou epiderme possui uma permeabilidade semisseletiva. Ela seleciona mais ou menos o que deve ser penetrado.
Ao mesmo tempo, ela possui uma grande capacidade de absorção. Ela consegue absorver também muitos nutrientes e muitos outros elementos. Tem uma capacidade secretiva, veremos até a partir dos próprios anexos que a pele secreta óleo, secreta sebo, secreta suor e outros componentes, e tem a função sensorial, que é a função do nosso toque, toque suave, toque mais sutil, toque mais denso, toque mais pesado. Nós temos uma série de terminações nervosas aqui na nossa pele que permitem com que nós tenhamos preservada a nossa estrutura sensorial. Haja vista que em algumas circunstâncias específicas, quando a nossa pele é lesionada, quando nós temos um machucado, um arranhão, uma inflamação, talvez algumas dessas funções fiquem comprometidas. Então, num pós-operatório, por exemplo, de uma cirurgia plástica, o grau de inflamação é tão grande e de lesão a essas terminações sensoriais que nós perdemos um pouco a sensibilidade da nossa pele. A pele ela se nutre por osmose. O que quer dizer isso? Isso é muito importante para compreender, pois existem hoje nas redes sociais uma série de receitas caseiras que prometem infundir na nossa pele, somente pelo seu contato, automaticamente, nutrientes ou vitaminas de uma fruta, de uma verdura e tudo mais. A nossa pele tem uma função de permeação semisseletiva e uma absorção e uma nutrição por osmose. Isso nos dá discernimento para compreender que o que se mostra aqui na nossa epiderme, a qualidade de pele que transparece aqui na nossa epiderme, ela não é tanto assim produto do tipo de substâncias que se colocam aqui externamente, e sim produto da osmose, que é a transferência de nutrientes de partes mais internas até a superfície da nossa pele. O mecanismo de osmose, intrinsecamente falando, é um mecanismo no qual desloca-se soluto, substâncias sólidas do local onde se há menos para o local onde se há mais para o local onde há menos, onde está se precisando. Então, levando isso para o conceito de nutrição por osmose do tecido epitelial, nós entendemos que se a minha epiderme está precisando de nutrição, é um local que tem menos nutrientes, através do mecanismo de osmose, outros tecidos abaixo deslocam esses nutrientes do lugar onde há mais para o local onde há menos, tá? Como nós falamos, as inervações da nossa pele, elas são inervações livres. Nós vamos estudar mais um pouco sobre elas em outros capítulos, tá? E quanto à classificação, nós podemos classificar os nossos epitélios em simples, estratificados ou pseudoestratificados. Isso quer nos dizer em relação à quantidade de camadas. A nossa pele, o nosso tecido epitelial, ele é um pseudoestratificado. Por que pseudo? Por que não estratificado propriamente dito? Ele parece ter múltiplas camadas somadas, mas efetivamente ele é um só. E ele é classificado também como pavimentoso, cúbico ou cilindro. No nosso caso, nós temos um tecido pavimentoso muito semelhante aos revestimentos ou os pisos de nossa casa e não de formato cilíndrico, como algumas papilas gustativas aqui na nossa língua, ou formato cúbico. Para entendermos um pouco melhor sobre a nossa pele, vamos observar essa próxima imagem. Nós podemos ver que nessa primeira camada aqui, ou na camada epidérmica, saem alguns pelos, nós temos a saída de pelos, mas podemos também perceber que esse pelo ele não se origina na epiderme, na primeira camada, ele nasce na camada dérmica e se apoia também um pouco na camada hipodérmica, ou seja, o pelo não nasce na epiderme, na primeira camada da pele, e a sua nutrição, o seu sustento, assim como a sua nutrição vascular, nós podemos observar que próximo à raiz do pelo existem muitos vasinhos, sendo vasos avermelhados aqui, os nossos vasos sanguíneos arteriais, e os vasos azulados, os vasos sanguíneos venosos. Então, até a estabilidade do pelo na nossa pele depende um pouco também dos nossos depósitos de gordura. Aqui na nossa epiderme, nós também podemos observar alguns ósseos, alguns orifícios, que são os famosos poros, que podem estar dilatados ou não, mas cujo nome verdadeiro, nós nos apoiamos nessa nomenclatura que se chama ósseos, através do qual saem os nossos pelos.
Entre a camada epidérmica e dérmica, vocês podem observar que existe uma zona rosada feita por e evaginações. E é justamente essa região rosada chamada de papilas interdermoepidérmicas, né? Onde existem o que a gente chama de membrana basal ou centro germinativo da nossa epiderme. Então, nessa região rosada, essa membrana basal ou centro germinativo, ela origina as primeiras células imaturas ainda da nossa epiderme, que vão subindo desta região rosada camada a camada até atingirem o último plano da nossa epiderme, que nós chamamos de capa córnea. Nessa mesma região rosada, essas inevaginações, elas existem para garantir coesão, para literalmente unir a epiderme com a derme, tendo em vista que com o envelhecimento, essa inevaginação elas diminuem de profundidade, tornando um pouco ineficaz essa união e deixando a pele mais frágil. Por isso que a pele do idoso é uma pele muito mais fragilizada e ela pode se romper e se rasgar facilmente. Na derme, nós podemos visualizar um tecido riquíssimo em vasos, rico em nervos, rico em glândulas. Nós podemos observar que próximo ao pelo existe uma glândula sebácea e uma musculatura lisa, que é uma musculatura involuntária. Isso para nos dizer que os nossos pelos não reagem voluntariamente ao nosso comando, e sim involuntariamente. E logo abaixo nós temos o tecido hipodérmico, tecido no qual depositamos os nossos adipócitos, ou seja, células que retêm gordura. Mais adiante nós vamos estudar um pouco mais sobre a camada hipodérmica, mesmo quando estamos falando de face. Nós não estudamos apenas gordura localizada quando estamos nos relacionando apenas à estética corporal, mas a facial também. E aí, quem é esse tecido conjuntivo? Então, falamos muito sobre a epiderme que nasce na camada germinativa ou basal, camadas que vão subindo uma a uma. Já sabemos que a epiderme, ela possui aqui em suas superfícies muitos ósseos, do qual saem os nossos pelos, e que quando são muito dilatados é o que dá o aspecto da pele rugosa, com poros dilatados. Nós sabemos que a epiderme tem um processo de renovação, e agora eu quero entender um pouco mais sobre esse tecido dérmico que nós acabamos de visualizar. Bom, esse tecido basicamente ele é formado por muitas células e grande material intercelular, produzidas por estas mesmas células. Então aqui, dentro do tecido conjuntivo, nós temos fibras colágenas, elásticas, reticulares. Nós temos um grande gel, que nós entendemos aqui como substância fundamental amorfa. Nós temos proteoglicanos, glicosaminoglicanos, água, ácido hialurônico, proteínas. Todo esse conjunto de elementos, que são muitas células imersas num grande material intercelular, ou um gel que tem uma estrutura mais ou menos semelhante a um gel aquoso ou gel de ultrassom, é que nos dá essa característica própria da nossa derme. E olha que dado interessante, a nossa derme ela retém cerca de 1/3 das proteínas de todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo é formado basicamente por proteínas e água. Os nossos cabelos, as nossas unhas, os nossos músculos, os nossos ossos, a nossa pele, as nossas cartilagens. Então é realmente um grande depósito. A derme ou tecido conjuntivo, ela representa um grande depósito de proteína do nosso corpo. As nossas fibras colágenas e elásticas, elas representam um grande depósito de proteínas do nosso corpo. Só que esse grande depósito de proteínas, conhecido como derme ou como tecido conjuntivo, ele muda de região para região. Na região da nossa face, ele tem uma estrutura, na região dos nossos cotovelos, na região dos joelhos, na região dos calcanhares, eles têm estruturas diferentes, ajustadas de acordo com a necessidade de cada área anatômica. Por isso, nós classificamos o tecido conjuntivo em 3 tipos. Tecido conjuntivo frouxo, que é o mais predominante nos nossos tecidos epiteliais, na nossa pele. Tecido conjuntivo denso, que nós encontramos com muita frequência nos nossos tendões, nos nossos ligamentos. E o tecido conjuntivo de propriedades especiais, como reticular,
o mucoso, o elástico e também o tecido adiposo, o nosso tecido hipodérmico. Essa substância fundamental, como eu já mesmo falei, ela é um gel que varia de semifluido a sólido, com propriedade de atrair água. A derme, ela tem uma propriedade específica de atrair água, mas essa propriedade ela é garantida graças a um elemento conhecido como ácido hialurônico, que atrai, que possui a propriedade higroscópica de puxar, de atrair água para a nossa derme. E isso é que faz com que essa substância fundamental amorfa ela seja fluida, ela seja leve, ela seja elástica e ao mesmo tempo ela suporte muito bem todas as células e elementos que existem nesse local. Então, graças a essa propriedade, é que esse tecido conjuntivo e essas fibras, elas podem executar adequadamente as suas funções de sustentação e elasticidade. E de onde vem essa água? De onde vem esse líquido que o ácido hialurônico atrai para o nosso tecido dérmico conjuntivo? Esse líquido vem da nossa ingestão. Se nós não bebermos água adequadamente, nós não temos reserva de líquido também para hidratar a nossa derme. Então, nós ingerimos o líquido passa por todo o nosso trato gastrointestinal, ele é filtrado de alguma forma e em algum momento ele chega à nossa circulação sanguínea e a nossa circulação sanguínea, as nossas arteríolas, chegam aos nossos tecidos e transferem somente a parte líquida do nosso sangue, o nosso plasma, que é líquido, para a nossa substância fundamental amorfa ou tecido conjuntivo ou derme. Logo, se eu não bebo água em quantidades suficientes, o meu sangue ele é mais denso, ele não é tão fluidificado, ele é mais grosso, a minha derme ela é menos hidratada e ela tanto não dá suporte adequado para minhas fibras do tecido conjuntivo, como ela também é, vamos dizer, uma camada muito fragilizada. Outros componentes também permitem a difusão desses nutrientes, como os glicosaminos, os proteoglicanos, água, eletrólitos, ácido hialurônico. Só que esses componentes eles variam de acordo com a idade e condições específicas. Então observem que idade, gestação, estresse, patologias sistêmicas como a diabetes, hormônios, enzimas, até os próprios radicais livres e vitaminas, carências de vitaminas, determinam a quantidade de elementos que nós temos na nossa derme, a quantidade de líquido que existe aí nesse tecido, as propriedades que essa derme também tem de se nutrir e de se sustentar. É lógico que uma pessoa que tem um pouco mais de idade tem uma qualidade diferente de substância fundamental amorfa. É claro que uma pessoa que passou por níveis de estresse absurdos ou que passou por uma gestação, ela tem menos propriedade de absorver água ou fibras colágenas ou elásticas insuficientes. Então, nós, ao avaliarmos um paciente, um cliente ou até mesmo nos autoavaliar, nós precisamos considerar ter passado por todos esses eventos. Se bebemos água, se ingerimos líquido em quantidade suficiente, se temos ácido hialurônico suficiente para garantir essa propriedade de atrair água para a nossa pele, ou se passamos por estes eventos em específico. E aí, quem são as fibras que existem nesse tecido conjuntivo? Nós dividimos basicamente em 3 tipos de fibras. Nossas fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. As fibras colágenas hoje são divididas em 3 tipos também, conhecidas como tipo 1, 2 e 3, sendo as mais prevalentes na nossa pele e nos nossos vasos, tendões e ligamentos, o colágeno tipo 1, sendo o colágeno tipo 3 muito importante para a nossa musculatura lisa. Luciana, para que eu quero saber isso? Se eu já sei que o músculo liso ele é involuntário. Percebam que existem cosméticos que são tensores, cosméticos que tensionam e esticam a nossa pele. Muitos desses cosméticos possuem substâncias como o DMAI, que são ativos químicos que estimulam essa musculatura lisa e esse tipo específico de colágeno. Ao estimular a musculatura lisa, eu tenho uma contração do músculo eretor do pelo e isso aparece aqui, transparece na nossa pele um efeito tensionado. Então é muito interessante
Quem procura por um efeito de tensão, né, de esticar na pele, um lift natural, buscar por dermocosméticos que estimulem a musculatura lisa ou que aumentem a deposição de colágeno tipo 3 no nosso tecido. Nós também temos as fibras elásticas, que são fibras que conferem mais complacência no nosso tecido, elasticidade, a capacidade de ir e vir do nosso tecido, e algumas fibras reticulares que formam o estroma, a estrutura das nossas glândulas. Para que nós entendamos desde já qual é a diferença entre fibra colágena e elástica, eu já vou aproveitar para dizer para vocês que as fibras colágenas, elas são as responsáveis pelas nossas estruturas, pela preservação da estrutura no seu contorno normal. Logo, se eu percebo que o meu cliente, que o meu familiar ou em mim mesma, que as estruturas elas não estão no seu contorno normal, como elas deveriam ser, como elas eram antes, eu tenho carência, eu tenho deficiência, eu tenho pobreza ou eu tenho um problema nas minhas fibras colágenas. Então, por exemplo, na região de mandíbula, se eu percebo o contorno normal da mandíbula, se eu sei onde termina a mandíbula e começa o pescoço, ótimo, eu estou com fibras colágenas, ok, garantidas. Porém, se além da carência de fibra colágena, se isso aqui é um contínuo, se eu não percebo a diferença, né, o contorno normal, e além disso eu percebo uma descida drástica do tecido, uma queda, uma desconexão entre a derme e a epiderme, nós também temos carência de fibra elástica, que é a grande responsável pelos processos de pitose, de queda drástica dos nossos tecidos. Aqui nessa imagem em microscopia eletrônica, vocês podem observar as diferenças entre derme, fibra colágena, na verdade, nessa primeira imagem superior, e fibra elástica. A fibra colágena ela é densa, ela é grosseira, ela é mais forte, porque ela é responsável por sustento. A fibra elástica ela é mais delicada, ela é a grande responsável pela complacência e pelo ir e vir. Nessa outra imagem, nós podemos observar um corte do nosso tecido epitelial e numa imagem aumentada, vocês podem ver que nas camadas mais superiores, exatamente nesse pontinho aqui, por onde eu passo o meu mouse, vocês podem perceber um tecido epitelial córneo, da camada córnea, que é a última camada superior da epiderme, já se desprendendo. Nessa região rosada, nós temos a membrana basal ou camada, né, interdigital dermoepidérmica. Em toda essa região rosa, um tom de rosa mais seco, por onde a gente está passando aqui agora, nós temos o tecido dérmico e toda essa região rosa enorme, mais clara, cheia de pequenos pontinhos enegrecidos, nós observamos a nossa hipoderme. O tecido conjuntivo, como nós já dissemos, ele antigamente nós não considerávamos a hipoderme como parte do tecido conjuntivo. Então, nessa referência bibliográfica, a gordura, o tecido gorduroso, ele não faz parte da pele. Porém, nas referências mais atuais, nós podemos entender que a gordura, o tecido subcutâneo, o tecido gorduroso, o tecido adiposo, ele também é um tipo especial de tecido conjuntivo. Por isso ele está aqui como tecido conjuntivo e ele está aqui também funcionando como suporte, sustentação, como proteção, inclusive para regiões e zonas e órgãos mais nobres que estão aqui logo abaixo do nosso tecido subcutâneo, tá? Além disso, nós vamos entrar agora, né, depois de falar um pouco sobre epiderme, depois de falar um pouco sobre o tecido conjuntivo, nós vamos falar sobre alguns termos que são muito comuns e corriqueiros na área de dermatofuncional estética, e o primeiro deles é o NMF, que é o fator natural de hidratação. Nós temos aqui na nossa epiderme um manto que nós chamamos de manto hidrolipídico ou NMF, formado por uma emulsão, uma mistura de óleo e água, muito semelhante àquela estrutura que nós observamos em alguns demaquilantes bifásicos e que impede a perda de água da nossa pele para o ambiente, ou seja, faz um processo que nós chamamos de termorregulação. Nós temos na nossa pele alguns anexos cutâneos, nós vamos falar um pouco mais superficialmente sobre eles aqui nesse primeiro módulo, pois eles vão ser discorridos com mais propriedade nos módulos seguintes. Dentre eles nós temos as glândulas sebáceas, que produzem o nosso sebo, glândulas sudoríparas, que produzem o nosso suor,
melanócitos, que são as células responsáveis por produzir melanina, pelos e unhas. Nesse momento eu quero que vocês entendam que os melanócitos eles surgem muito cedo na nossa vida. Eles iniciam seu processo de replicação, de produção, desde quando somos um feto. E existe uma propriedade de um melanócito, né, uma proporção, na verdade, de um melanócito para cada 10 queratinócitos. Se nós formos pensar em quantidade, então para cada um melanócito existem muito mais células epiteliais. Porém, o processo de pigmentação, de fornecimento de melanina, ele é diferente. Nós temos melanina transmitida para 36 queratinócitos. Então, como se a melanina fosse até um pouco mais diluída. Se a gente transmitisse um melanócito para cada 10 queratinócitos, nós seríamos muito mais pigmentados, talvez não existisse nem os fototipos mais claros, como o fototipo 1 e 2. Mas a melanina de um melanócito, ela é transferida para 36 queratinócitos. E mesmo que isso seja considerada, né, quando a gente transfere melanina, quando essa mancha de fato aparece até aqui na nossa pele, uma disfunção inestética, algo perturbador até para algumas pessoas, para o nosso DNA isso representa proteção. Então nós temos o nosso processo de formação da nossa própria cor desde a idade fetal. Nós temos uma proporção de um melanócito para cada 10 queratinócitos, porém, a minha melanina, produzida de um melanócito, ela é liberada para 36 queratinócitos. O que determina de fato, então, as variações de cor, de tons, e não estamos falando aqui de raça, entre os indivíduos, é a quantidade de melanina que pode ser transferida para cada um desses indivíduos e não o número de melanócitos, porque esse é praticamente igual. Uma pessoa muito branca, uma pessoa morena clara e uma pessoa negra possuem aproximadamente a mesma quantidade de melanócitos. O que acontece é um processo de transferência pelos melanossomas mais rápido ou em maior quantidade de melanina. A cor do indivíduo, então, depende da quantidade, tamanho, distribuição e número de melanina, bem como a velocidade desses melanossomas, que são as pequenas vesículas que conseguem distribuir melanina para o nosso tecido. E aqui embaixo eu coloquei um processo, que é um processo um pouco mais complicado de formação da nossa melanina, no qual existe, por ação de uma enzima conhecida como tirosinase, a transformação de um composto dopa-endopaquinona, e esse sim se transforma em melanina e confere a pigmentação. Mais uma vez, nós vamos ver mais detalhes desse conteúdo sobre manchas superficiais, profundas, epidérmicas e dérmicas num outro material. Nesse momento, eu quero que vocês entendam algo aqui que é muito importante e que diz respeito também à nossa própria melanina. Nós temos um processo de renovação epidérmica que dura de 21 a 28 dias. Então, nessa primeira camada, que é a nossa epiderme, nasce na camada germinativa ou membrana basal, lá naquele finalzinho um queratinócito, e esse queratinócito vai subindo camada a camada até atingir aqui a nossa camada córnea, que é a mais exposta no ambiente. Se ele leva 21 a 28 dias, eu tenho praticamente a subida de uma camada a cada 2 semanas. Então a nosso queratinócito nasce na camada germinativa, passa para a camada espinhosa, onde ele atinge um estado meio espiculado, né, onde eles grudam-se uns aos outros, passa para a camada granulosa, onde ele adquire grânulos de querato e hialina, e nesse momento ele já vai começando a adquirir a queratina, que vai estar presente aqui na última camada. Quando estamos nos referindo à palma das mãos ou planta dos pés, nós temos uma camada extra, que é a camada lúcida, mas no nosso caso, na epiderme, nós não possuímos, e por fim, ele chega à camada córnea. Luciana, para que saber disso nesse momento de renovação epidérmica, quando nós acabamos de falar sobre melanina? Para que a gente entenda que as manchas epidérmicas, elas vão embora, elas saem espontaneamente com o próprio processo de renovação da epiderme. Logo, aquela mancha que permanece muito mais tempo ali no tecido, possivelmente ela não é uma mancha epidérmica. Se ela fosse, no próprio processo de renovação, ela já teria saído, já teria ido embora, já teria desaparecido do seu tecido. Se o meu tecido leva 28 dias para se renovar,
Então, eu tenho uma renovação, uma subida de camadas a cada semana. Isso significa que eu só devo e posso esfoliar a minha pele cerca de uma vez por semana. Nesse outro momento aqui, nós vemos mais uma vez a classificação do nosso tecido conjuntivo, da nossa derme, tecido conjuntivo frouxo, denso, e nós colocamos aqui um segundo, na verdade um terceiro item que é super indispensável, que são as linhas de Langer. Vocês vão ver numa imagem final que as nossas fibras colágenas, elásticas e reticulares, as nossas fibras de sustentação da derme, elas não estão dispersas ao acaso. Elas estão organizadas na nossa derme, de acordo com um arranjo, que é um arranjo estrutural, quase arquitetônico, que orienta a deposição das fibras no nosso tecido. E isso garante o efeito esticado de quando nós somos jovens. A proporção que nós vamos envelhecendo, mesmo nessa direção das linhas de fenda de pele, essas fibras vão cedendo e nós vamos começando a perceber o que nós chamamos de flacidez de pele. Um outro anexo são os pelos, que nós já vimos que surgem perpendicularmente, se exteriorizam aqui na nossa epiderme, mas que são estruturas que nascem na nossa derme, que também possuem pigmentação e que têm ciclos de crescimento. Os pelos não estão o tempo inteiro em crescimento, nem só em queda, nem só em morte, mas que representam uma grande proteção, especialmente para áreas importantes e orifícios naturais do nosso organismo. Então nós temos pelos na nossa região íntima, nós temos pelos no nosso orifício nasal, tudo isso para proteger a entrada de micro-organismos. Aqui está uma imagem que eu adoro, que é uma imagem que mostra os nossos músculos e ao mesmo tempo as nossas linhas de Langer, que aqui estão grafadas em preto na primeira imagem superior. E percebam que as linhas de Langer se confundem também com a origem e a posição das nossas rugas estáticas quando elas aparecem em determinadas áreas da nossa face, do nosso rosto. Então a nossa pele ela está tracionada na região frontal no sentido horizontal, em músculos orbiculares, circulares, como o músculo dos olhos ou o músculo da boca, ela apresenta um arranjo radial, como um raio de bicicleta, e em outras musculaturas ela tem um arranjo diagonal. É neste mesmo sentido que nós deveríamos fazer massagem, é nesse mesmo sentido que nós deveríamos aplicar os dermocosméticos, porque imaginem, se eu sei que a pele está tracionada no sentido horizontal, fazer movimentos bruscos no sentido contrário fragiliza essas minhas fibras, e isso é totalmente desaconselhável. Nessa outra imagem, nós podemos visualizar as linhas de fenda de pele numa região corpórea. É realmente um pouco mais difícil memorizar todas elas, então eu sugiro que você, profissional, aspirante ou cliente curioso, que as tenha impressa e guardada no lugar seguro para que sigam, até na aplicação de um hidratante, de um cosmético comum, essa orientação de linhas de fenda de pele e não leve a sua pele a uma falência ou uma desestruturação das fibras do tecido conjuntivo. Os outros anexos cutâneos que nós citamos são as glândulas sebáceas, as sudoríparas e as unhas. As sebáceas, como nós mesmos já dissemos, são glândulas que produzem sebo, as sudoríparas são glândulas que produzem suor, e o suor também é um termorregulador, então todas as vezes que nós suamos, o nosso corpo está tentando abaixar um pouco da temperatura externa, que deve estar muito alta, mas não podemos esquecer que todas as áreas que suam em excesso, que possuem hiperhidrose, são áreas que tendem muito para a acidez. Isso é muito importante lá na frente em processos de clareamento, no qual utilizaremos ácidos. Como utilizar ácidos para clarear axila, para clarear virilha, para clarear áreas da face que já estão com a tendência para a acidez? Talvez isso nos leve a um erro ou uma complicação. As unhas são extremamente corneificadas, são feitas de camada lúcida e córnea, muito semelhante às camadas da nossa epiderme, e crescem no sentido longitudinal dos nossos tecidos. E por último, nós temos aqui células de Langerhans e células de Merkel, que fazem tanto uma função um pouco mais sensorial, como função de defesa imunológica. Então são exatamente essas células que são ativadas todas as vezes que um micróbio, uma bactéria, um fungo, um vírus se aproxima da nossa pele e representa uma ameaça ao nosso tecido.
Partindo disso, e eu coloquei aqui ao final do material um outro gráfico mostrando também todos esses corpúsculos sensoriais, nós entendemos como a nossa pele é tão complexa. Ela não é só um conjunto de células epidérmicas, ela é um conjunto de células epidérmicas que se renova, que possui um período normal de renovação de cerca de 28 dias, que precisa ser esfoliada uma vez por semana, seja uma região facial ou corporal. Eu preciso ter um olhar mais atencioso para o meu manto hidrolipídico, perceber se a minha pele está desidratada ou ressecada, que talvez não seja só uma carência do manto, talvez não só colocando um hidratante externo isso resolva o meu problema, mas eu preciso também ter um olhar para o meu tecido conjuntivo, saber se eu estou ingerindo líquido adequadamente, se eu tenho reservas de ácido hialurônico suficiente para garantir essa higroscopia do meu tecido conjuntivo e a sensibilidade também. Não é normal não ter a sensibilidade preservada em nenhuma área cutânea. Mesmo que tenha se passado por um corte, por incisão cirúrgica, por um trauma, toda a nossa pele precisa estar saudável, desde a epiderme, desde os pelos, ósseos, derme, tecido conjuntivo e mesmo tecido gorduroso, nosso tecido adiposo, para que nós tenhamos de verdade uma saúde do nosso tecido. Então agora, quando você tiver acne, quando você passar por uma lesão e essa mancha permanecer um pouco mais do que o tempo esperado, você vai entender que essa pele continua seu processo de renovação, mas que essa mancha talvez não seja mais epidérmica. E é esse assunto que nós vamos abordar nos 2 próximos módulos. No próximo módulo, eu vou colocar aqui algumas referências utilizadas nesses. No próximo módulo, nós vamos discutir um pouco mais sobre tecido conjuntivo, nutrição da nossa derme. Nós vamos discutir muito mais sobre musculatura, como funcionam os músculos da nossa face, como trabalhar os nossos músculos em casa e não seguir ginásticas mímica-faciais que podem provocar o surgimento de rugas profundas. Nós vamos entender muito mais sobre esse processo de formação da nossa derme, então confiram, estudem. Eu coloquei aqui um material em anexo para que vocês pudessem ter mais propriedade sobre o assunto e espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vou deixar aqui para vocês as minhas redes sociais. O meu Instagram é o prof_Luciana Luiz, tá bom? Um grande beijo!